Boa noite a todos. O nosso seminário hoje tem como tema o Lean Health, que nada mais é do que a aplicação, da metodologia Lean nos sistemas de saúde. E nosso trabalho ele vai passar um pouquinho pela história do Lean, mais breve, e, e tentar mostrar as aplicabilidades, como funciona essa metodologia dentro do sistema de saúde. E o nosso grupo é formado por mim, Iago Fuscaldi, e pelo Felipe Mendes. E como eu disse, para começar a nossa apresentação, vamos fazer um breve resumo do que é a metodologia Lean Manufacturing, só para não deixar vago mesmo essa explicação. A definição de Lean passa basicamente por ser uma metodologia de gestão que tem por objetivo otimizar os custos e reduzir o tempo e os desperdícios de uma empresa. Tudo que todo mundo sempre sonhou para o seu negócio. E tudo isso só se torna possível a partir da utilização de recursos de maneira eficiente, buscando potencializar os recursos para trazer os resultados, e envolver as equipes em busca da melhoria contínua, tema que vai ser muito tratado aí durante todo o nosso trabalho. Essa filosofia ela propõe uma estratégia de negócios voltada sobretudo à satisfação do cliente, ou seja, toda iniciativa precisa ser baseada no consumidor final. O grande propósito é conseguir criar valor para esse público e para que consiga atingir esse feito, é necessário toda uma comoção e entendimento por parte de todos dentro da empresa, desde as lideranças até os seus colaboradores. Questões como melhorar o trabalho, qual é o problema que precisamos resolver e como desenvolver pessoas são perguntas frequentes a se fazer para que se consiga dar o primeiro passo, para a aplicação desse novo modelo. Entretanto, para melhorar os resultados de negócio por meio da prática Lean, é necessário mudar não somente os processos, operações ou incluir novas tecnologias no escopo de trabalho, mas também a mentalidade da organização como um todo, orientando as pessoas a olharem para os fatores internos que envolvem o desenvolvimento da empresa ou de um produto ou serviço. A capacidade de eliminar desperdícios continuamente e resolver problemas de maneira sistemática deve entrar em cena. E a transformação só começa quando todos conseguem enxergar o processo, verificar cuidadosamente cada etapa e perceber gastos ou etapas desnecessárias. Então é importante a gente falar um pouquinho aí dessa linha do tempo, do surgimento efetivo do Lean. A gente vai falar rapidamente sobre isso. Tudo começa com o TPS, Sistema Toyota de Produção, que vem justamente da empresa Toyota, empresa automobilística. Vai ser criado no Japão no pós-Segunda Guerra Mundial. O que acontece? Nessa época foi uma época que a gente começou a ter uma crescente da busca por qualidade efetiva, né? Então, mais alta qualidade, ao menor prazo e com menor custo por meio da eliminação de desperdícios. Taishi Ono foi o responsável, que ele era engenheiro e chefe de produção dessa empresa Toyota. E aí se cria esse sistema que é basicamente formado sobre os dois pilares, né? O Just-in-Time e Jidoka. Então o objetivo é sempre aumentar a eficiência dos processos. A gente fala de todos os processos, né? Desde do planejamento e sempre focando com a eliminação de desperdícios. Aí, a partir disso daí ainda não é o Lean em si, ainda é o TPS, mas é feito um estudo sobre as indústrias automobilísticas, com ênfase, óbvio, na Toyota, porque era a primeira assim no mercado, a que mais se destacava, justamente por essa questão da eliminação de desperdícios. E esse estudo ele foi feito pelo MIT, o Instituto de Massachusetts, e aí finalmente vai criar essa denominação, né? Que seria a produção enxuta, o Lean Manufacturing. Então, é dessa forma que a gente chega efetivamente no termo Lean, que a gente conhece hoje em dia. E não tem como contar um pouquinho dessa história do Lean Manufacturing, mesmo que resumidamente, como a gente está fazendo aqui, sem passar pelo John Schock, que ele é assim considerado por muitos um guru do Lean Manufacturing. Ele é uma figura muito importante para esse tema. Inclusive, atualmente ele é o CEO do Instituto de Enterprise dos Estados Unidos.
E ele, por volta de 1980, ele foi ao Japão para trabalhar na Toyota, tornando-se assim o primeiro norte-americano a ser gerente nessa empresa. E aí ele começou a perceber ali alguns motivos que faziam, que transformavam essa empresa numa líder do mercado, não só no setor automobilístico. Ela se destacava basicamente frente a todas as outras empresas, independente dos setores, justamente pela metodologia Lean que era aplicada. Então, algumas coisas que hoje em dia parecem um pouco óbvias para a gente, que, por exemplo, desenhar cada questão em uma organização, geralmente numa folha A3 mesmo. Isso daí são coisas que a gente aprende, esse mapeamento de processos que a gente aprende desde o início. Mas antigamente não era uma coisa assim muito adotada, né? Alguns conceitos como o Just-in-Time e o Jidoka, que já foi falado também, padronização, estabilidade, e algumas ferramentas também que eram muito utilizadas, e na época ali na Toyota ainda era o TPS, né? Mas que depois se tornaram bases assim para efetivamente o surgimento do Lean Manufacturing, como a gente conhece hoje em dia. Então o John ele foi muito importante, inclusive ele é um autor de livros também. Então, ele tem alguns livros importantes também para metodologia já publicados. E ele tem algumas citações, algumas frases muito importantes para a gente chegar no estágio que é hoje em dia essa metodologia sendo muito utilizada em diversas empresas mundo afora. E agora, depois de toda essa explicação aí do Felipe, a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado no tema em si, né? Que é o tema do nosso seminário, fazendo uma relação da metodologia apresentada com a saúde de fato. E para relacionar os temas, a gente vai começar falando dos principais desafios dos hospitais, que são o seguinte, né? Principalmente nesse último ano e com esse surto do coronavírus, esse tema de complicações nos hospitais veio muito à tona. E a gente percebe que a gente está falando de vida das pessoas, né? A gente está falando da vida das pessoas. Não é um tema assim simples. E, e por conta disso, o atraso e desperdícios, eles não valem só valor monetário, mas sim também valores inestimáveis para famílias e tudo mais. E nesse slide a gente traz um gráfico que é lá do início do ano passado, né, de março do ano passado, que mostra as ocupações nos leitos de UTI na capital de São Paulo. E aí mostra como que seria essa curva se fosse mantido o ritmo de internação. Então, lá para 30 de março e início de abril já teria atingido 100%, né? E aí se continuasse crescendo dessa forma, o quanto de leito que não precisaria para conseguir atender todas as pessoas que estão precisando por conta desse surto de coronavírus, essa pandemia, né? E aí depois a gente vê esse gráfico, que já era uma previsão do ano passado, e vê como as coisas foram evoluindo realmente, e toda a crescente que já está voltando de pandemia e de coronavírus. A gente percebe que cada vez mais é necessário que uma boa gestão seja feita dentro desse ambiente, no âmbito da saúde, né? E aqui nesse slide a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Lean Health, que é um conjunto de filosofias e métodos que ajudam a criar um valor máximo para os pacientes. Como a gente vinha falando, que a busca é sempre pelo objetivo do cliente, no cliente final, né? E, e essa abordagem, ela busca reduzir o desperdício e o tempo de espera para os clientes. Como a gente também já falou, esse tema, esse âmbito na saúde, ele é originalmente derivado do sistema de linha de produção da Toyota, e os principais stakeholders para isso acontecer são as pessoas que estão realmente vivendo isso, né? Que são chamados especialistas verdadeiros, que são os pacientes, os prestadores de serviço, de cuidar da saúde e o pessoal de suporte também.
Então agora a gente já conhece o Lean Health. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas ferramentas utilizadas, algumas ferramentas Lean que são utilizadas nos hospitais também, e como são utilizadas basicamente. Começando pelo Kaizen, que é uma das bases ali do Lean. E no Lean Health ele vai ser muito utilizado justamente para criar essa filosofia de práticas que vão incidir sobre a melhoria contínua dos processos hospitalares, né? Então, tudo quanto é processo a gente sabe que pode sempre melhorar. Então, a gente sempre fica... a gente nunca se acomoda com esses processos. A gente sempre busca formas de estar melhorando, até porque com a concorrência que a gente tem, a gente precisa dessa melhora sempre, já que a concorrência também está sempre buscando inovar para sempre melhorar também. Isso é um resumo do que é o Kaizen. E nos hospitais, acima de tudo, além da concorrência, além de ter a visão empresarial de querer lucro também, de querer sobressair perante o mercado, você está falando de vidas, né? Então nunca é demais você melhorar. Você está sempre melhorando para você ter uma eficiência incrível ali e perder o mínimo possível de vidas, porque são coisas que não são mensuráveis. Além disso, a gente tem os 5S, que não vou falar a nomenclatura em japonês, mas são palavras em japonês que vão significar ordenar, varrer, simplificar, padronizar e autodisciplinar, né, que seria manter os outros 4 S anteriores. Resumindo, é uma forma de você organizar o ambiente, né, a organização ali do ambiente para você conseguir ter um trabalho melhor. A gente sabe que a gente que está trabalhando em casa, a gente que está estudando em casa, se você pegar e deixar sua mesa, seu local de estudo, seu local de trabalho desorganizado, consequentemente você vai ter perdas, você vai ter desperdícios durante o dia. Chega um determinado momento que você quer um caderno e você não encontra esse caderno. Então você vai perder muito tempo procurando aquilo ali. Você sabendo onde é que estão as coisas, certamente você vai conseguir diminuir e muito esse desperdício de tempo, né? Vou precisar do caderno, já sei onde é que está, vou pegar e vou utilizar ele. E aí, falando no hospital, é impossível você deixar tudo bagunçado no hospital, porque muitas vezes vai chegar pessoas ali com situação de urgência, né? Que vão precisar de um tratamento urgente. Você já pensou se todos os hospitais as coisas não fossem padronizadas, os locais das coisas? Então, a pessoa chega ali e precisa de uma injeção urgente, porque senão ela vai morrer, ou ela vai ficar com alguma sequela grave. E aí você vai e não sabe onde é que está a injeção, não sabe onde é que está o medicamento, não sabe onde é que está algum material de operação ali, enfim. E é impossível você ter um hospital dessa forma. Então, por isso que a importância do 5S, de você ter uma estratégia realmente de você deixar ali as coisas que estão sendo mais utilizadas, a organização, tudo estrategicamente, né? Aí a gente chega no VSM, que é o mapa de fluxo de valor. É uma ferramenta visual, né, para entender o fluxo dos pacientes, não só dos pacientes, né, mas dos recursos em geral, como, por exemplo, os suprimentos. A informação também passa por isso daí. Então é a forma de entender realmente os processos, né, de fazer esse mapeamento que a gente muito fala aí para conseguir perceber até os gargalos, né, encontrar os gargalos, ver onde que a gente consegue aplicar o Kaizen, a melhoria. Então a gente percebe que tudo vai se comunicando aí um com o outro. E por fim a gente consegue citar também aí muito nitidamente o Kanban, que é um sistema de sinalização visual que basicamente mostra quando são necessárias, sei lá, reposições, por exemplo. Então você precisa de um novo medicamento ali que está acabando, os estoques já estão muito baixos, e no hospital ele não pode ficar sem o medicamento, né? Quer dizer, não deveria ficar, mas muitas vezes pode acontecer. E a gente percebe que para isso não acontecer, quando você aplica o Lean Health, você tem que aplicar um Kanban ali, para você conseguir sinalizar isso daí. E não só a respeito de recursos do tipo medicamentos, ou equipamentos, ferramentas de trabalho ali. Pode ser também a respeito de pacientes. O paciente vai chegando, vai ter aquele recurso visual ali, que pode ser através de um Kanban. A gente vê muito, sei lá, Unimed, esses hospitais que a gente que tem aqui, HPM, que quando o paciente chega, geralmente aparece na tela ali a numeração, quando vai chamando um, outro. Não é exatamente um Kanban isso, né? Porque o Kanban necessita dos cartões, mas é um recurso visual que funciona
como um Kanban, né? Mas também o Kanban ele pode ser aplicado na questão dos pacientes ou voltado só aos recursos que são necessários para o funcionamento do hospital. E agora que a gente já entendeu o que é o Lean Health, a gente já viu algumas das ferramentas, alguns exemplos de ferramentas que podem ser utilizadas ali para aplicar esse Lean Health, a gente vai falar efetivamente de como aplicar. É óbvio que isso daqui não é uma receita de bolo, então algumas coisas aqui elas podem ser que não sejam necessárias, outras podem ser adicionadas aqui, mas são 9 passos que a gente encontrou aqui como que em geral seriam importantes de serem feitos para a aplicação de Lean Health na área de Lean Health na área de saúde. Começando aí por descobrir o problema e agir. Esse passo aí realmente é essencial, porque é basicamente quando você vai mapear ali e descobrir quais são os problemas. É óbvio que você vai encontrar geralmente mais de um problema, então você vai precisar utilizar algumas ferramentas para você classificar esses problemas e ver quais que vão ter um retorno mais rápido, um retorno mais efetivo, mensurável para a organização. Né? Então, por exemplo, você pode utilizar um diagrama de Pareto. Você vai ver ali os gargalos e vai ver qual que tem mais impacto e vai iniciar atacando esse gargalo. Você não consegue atacar todos os gargalos ao mesmo tempo, é impossível. O segundo seria implantar um setor Lean na instituição. O que acontece? Se você for pegar pessoas que estão envolvidas em outro tipo de trabalho para trabalhar no processo de melhoria, muitas vezes essa parte de melhoria vai ficar para depois, né? As pessoas vão preferir fazer o trabalho mesmo que elas são contratadas para aquilo. Quando você tem um setor focado nisso, as pessoas conseguem voltar 100% da atenção para a melhoria mesmo. Então elas vão ficar procurando realmente melhorar os processos. E é óbvio que a opinião de outros setores, das pessoas que efetivamente trabalham com aquela parte do processo que deve ser melhorado, vai ser muito importante. Mas também é essencial você ter um setor voltado só para essa parte de qualidade na instituição. Não é um desperdício, tá? Você às vezes até contratar mais recurso humano só para ter esse setor. Porque realmente os frutos que você colhe tendo isso daí, essa melhoria, são muito maiores do que o custo que você tem. Você vai precisar encontrar profissionais que transformam. O que seria isso? Em qualquer tipo de organização vão existir os profissionais que transformam uma ideia em realidade, né? E aí eles vão se tornar agentes da mudança e realmente vão fazer aquela diferença e progresso no trabalho. Então, isso daí geralmente parece difícil, né? Você encontrar pessoas que são proativas, pessoas que fazem realmente. Mas através de uma especialização, principalmente na parte ali do RH, para saber realmente as pessoas que você vai contratar, pessoas que estão abertas à inovação, que estão abertas a novas soluções, assim, que não são pessoas antigas, que ficam muito presas àqueles processos, que não querem fazer as mudanças necessárias, estão muito acomodadas. Aí realmente você precisa ter uma qualidade na hora de fazer essa contratação, é muito importante isso. E aí você tendo essas pessoas, você consegue estruturar cadeia de valor na instituição, que é basicamente um conjunto de ações realizadas por uma organização com o objetivo de criar valor para os seus clientes. Então você tem ali diversas coisas que você faz ali dentro do hospital que você cria valor para o seu cliente. Por exemplo, uma coisa que para mim, eu como cliente, tem um valor enorme eu chegar no hospital e ser atendido rápido. E é muito ruim você estar doente, você chegar no hospital e ainda ser muito mal atendido, ficar 3, 4 horas esperando para ser atendido. A gente sabe que essa daí é a realidade atual, né, dos hospitais. A maioria você chega e demora muito para ser atendido e quando você é atendido, né, é um péssimo atendimento. Então isso daí é uma coisa que gera muito valor para o cliente, você conseguir reduzir esse tempo de espera. Então não adianta você focar em melhorar só coisas que não vão influenciar tanto para o cliente assim. Por exemplo, eles botam uma pulseira no seu braço, vamos deixar essa pulseira mais bonita. Cara, a pessoa está doente, ela não liga para a pulseira, tá bonita. Mas ela liga para o tempo de espera ali que vai ter, entendeu? Então aumenta o número de médicos em vez de gastar com deixando a pulseira mais bonita. Isso é um exemplo, né? Então vamos estruturar essa cadeia de valor para entender realmente o que agrega mais para o cliente e focar na melhoria disso. Aí o quinto passo que a gente colocou aqui é incluir os líderes na implementação das iniciativas Lean. Então todo setor sempre vai ter um líder.
inclusive dentro do hospital, óbvio. E a gente precisa incluir esses líderes, né? Então, os líderes precisam também estar engajados com essa melhoria, com esses processos de melhoria. Não adianta nada você definir uma melhoria e os líderes não cobrarem isso daí das pessoas que respondem a eles também. Então, a gente precisa da ajuda de todo mundo dentro da instituição, independente de qual seja o setor. Vai ser todo mundo muito importante porque realmente é uma cultura, né? O Kaizen é uma cultura, como a gente falou anteriormente. O 6 aqui que a gente tem é disseminar o conhecimento sobre o Lean na organização. Então não adianta nada você chegar e aplicar o Lean e não explicar o motivo daquilo ali, para que aquilo ali serve, porque realmente quando as pessoas fazem alguma coisa sem entender para que aquilo ali serve, não gera muito engajamento, né? As pessoas não ficam tão animadas para desenvolver um projeto que elas não entendem para que serve. Quem trabalha sabe disso daí. Quando é passado alguma coisa para você e você faz porque você está sendo mandado, você não sabe por que você está fazendo aquilo ali, isso daí é muito ruim, isso daí é muito chato mesmo, porque não gera nenhuma vontade. Você não tem vontade realmente em fazer aquilo ali. Você faz porque é mandado e geralmente a qualidade cai. Não adianta nada você querer aplicar o Lean se você não trazer o estudo mesmo para o pessoal, trazer cursos, trazer informação para o pessoal sobre essas iniciativas, sobre o que isso daí vai impactar e sobre o que isso daí vai melhorar até na vida deles também, dos funcionários em si, dos colaboradores. Incentivar a liderança, né? Então, incentivar a liderança no aspecto de você mesmo, ali no seu dia a dia, você conseguir encontrar também alguns locais passíveis de melhoria. Essa liderança que a gente fala aí tem muito a ver com proatividade, né? Geralmente, quem se destaca dentro de uma empresa é justamente que consegue desenvolver essa liderança por meio da proatividade. Então, faz mais do que manda uma pessoa fazer e entende o motivo, a importância disso daí. Tem muita relação com o ponto anterior, né? Você vai disseminar esse conhecimento, mas você também tem que incentivar as pessoas, deixá-las abertas também a poder influenciar nesses processos de melhoria, a poder falar, a poder dizer onde que pode melhorar, a poder se empoderar sobre o assunto. Isso daí é muito importante porque a gente precisa ouvir todo mundo dentro da empresa. Então, a liderança nesse aspecto aí, nesse ponto, não se refere a cargo, não se refere a pessoa ser um gerente, a pessoa ser um coordenador, não, se refere à cultura mesmo de todos os colaboradores em geral. Ponto 8 aí, o penúltimo, tem a ver com contar com a participação dos fornecedores. Isso daí é muito importante porque a gente precisa dos recursos, querendo ou não, é essencial, como já falei anteriormente também. São recursos que não podem faltar, porque a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de vidas. Então, tudo na área da saúde é mais complexo, porque são vidas. Então, você precisa da participação dos fornecedores. Se você está querendo aumentar a qualidade, você também precisa que os seus produtos que cheguem para você, cheguem no tempo certo, que toda aquela cadeia de suprimentos ali também conte com uma qualidade e que os produtos que cheguem tenham qualidade também, né? Porque senão o seu produto final, que no caso é a vida do seu cliente, né, que está ali sendo tratado no seu hospital, com certeza não vai ter qualidade também. Pode dar diversos problemas que aí podem ser fatais ou causar diversas sequelas nas pessoas. Então, a gente não fala só de dinheiro, quando a gente fala de vidas, aí realmente uma questão muito importante. E, por fim, reestruturar áreas em grupo. A reestruturação da organização em agrupamento de áreas tem o objetivo de desenvolver uma cadeia de valor com um passo muito importante para a aplicação do Lean, né, na área da saúde. É um dos passos mais difíceis, no caso, e é preciso encontrar etapas dos procedimentos que são similares. Então, você vai juntar grupos que fazem coisas similares. Então, por exemplo, cirurgia ortopédicas, um exemplo que foi colocado. Se tem um grupo que é responsável pela cirurgia ortopédica, você pode ouvir mais essa área que foi reestruturada em grupo, voltada para a cirurgia ortopédica, para ver, através daquele conhecimento daquela galera que trabalha com isso daí, como que você consegue melhorar as cirurgias ortopédicas. Então não adianta, o cara trabalha com cirurgia ortopédica, você vai perguntar sobre, sei lá,
neurocirurgia, cirurgia, sei lá, na cabeça, que eu não entendo muito dessa área médica não, mas você não tem como você pegar opiniões sobre áreas que a pessoa não conhece. Quando você agrupa, reestrutura as pessoas em grupos, você consegue entender melhor isso daí através de engajamento. Fora que você cria um brainstorm, né? Você não está pegando a opinião só de uma pessoa individualmente. Você está pegando de um grupo. Geralmente, cada pessoa tem um ponto de vista diferente sobre aquilo. E a junção de todos esses pontos de vista geralmente gera um engajamento, gera uma informação muito mais precisa do que se fosse uma pessoa só falando sobre aquele assunto. Então, se você conseguir aplicar todos esses passos que a gente citou aí, e é óbvio que, como eu falei anteriormente, não é uma receita de bolo, mas todos eles têm a sua importância, têm a sua relevância dentro do assunto. São alguns passos que a gente separou aqui para a gente ter uma noção de como é complexo aplicar isso daí, mas de como não é impossível, né? Tudo depende de diversos fatores, dos seus recursos humanos, do processo de liderança, do desenvolvimento de uma cultura organizacional voltada para aquilo. E por fim, a gente consegue chegar finalmente no nosso ciclo de melhoria contínua, que é o Kaizen, né? E ter efetivamente o Lean sendo aplicado dentro da área da saúde, com o Lean Health.